Bem-vindos ao Podcontos, um podcast que conta histórias, lendas e mitos. Eu, Arthur, vou começar dando minha opinião sobre os primeiros capítulos do livro de Agatha Christie, O Assassinato no Expresso Oriente. O primeiro capítulo fala sobre a saída do trem Taurus Express, e também teve grande apresentação de personagens, como Mary e o Tenente do Bosque, que por sinal eu achei muito boa. Inclusive, gostei muito da relação de Mary e do coronel indiano. No final do capítulo, o trem chega a Cômia, lugar que na primeira vez que li me deu muitas esperanças e me fez criar muitas expectativas. Este parecia ser um lugar importante para a história, uma pena que foi irrelevante. Já no segundo capítulo, em Cômia, Poirot chega ao hotel e pede um quarto, onde ele recebe 3 correspondências, as quais o fazem embarcar novamente. Ele tem um novo objetivo e agora vai para Londres. No trem, o protagonista percebe 2 passageiros, muito notórios, um com mais ou menos 35 anos e o outro com idade entre 60 e 70 anos. A apresentação desses personagens não me satisfez. Achei ela rasa demais, não rasa suficiente para criar um mistério. Acho que o nível de mistério criado foi desestimulante. Nos deram informações fúteis só para não deixar em branco. O companheiro do senhor parecia americano, e o velho foi descrito como uma pessoa calva que possui entradas, o que achei muito engraçado, pois não é uma característica normalmente citada em histórias, pois geralmente são inúteis e irrelevantes. No terceiro capítulo, Hercule chega ao vagão-restaurante. Um desjejum é sempre bom. O protagonista chega um pouco atrasado. Ele avista seu amigo, M. Bullock, que o chama para a mesa e pouco tempo depois, ele é servido com vários quitutes. Só de imaginar já me dá água na boca. Bullock havia chegado antes de Poirot no vagão-restaurante, então ele acaba a sua refeição e volta ao seu compartimento antes de seu amigo terminar o desjejum. O vagão estava vazio, com exceção de Poirot, McKay e Ratchet. McKay era o companheiro de viagem de Poirot, e Ratchet era patrão de McKay. Os dois se levantam. McKay se retira do vagão. Já seu chefe se senta de frente com Poirot. Ele pede um favor ao detetive, com uma recompensa, muito dinheiro, quantidade não especificada, o que é muito bom, porque se fosse poderia causar diferentes visões do texto. Para um tal quantia é muito, e para outro aquela mesma quantia é pouco. Ratchet diz que possui um inimigo. Ele queria que Poirot cuidasse de sua segurança. Quem não quer tem proteção contra os seus inimigos. Todavia, Poirot recusa o caso, com o motivo de não ter ido com a cara de Ratchet, algo inesperado, nada profissional de sua parte. Eu gostei bastante do nome de McKay, porque quando eu era mais novo, meu filme favorito era Carros, e o protagonista divide um mesmo nome. Eu particularmente gostei desse início de texto e apresentação. Gostei principalmente do modo que os personagens são introduzidos, com exceção dos 2 notórios rapazes mencionados no capítulo 2. Eu acho que o trem poderia ser um pouco mais descrito no texto, porque com a descrição feita fica muito à nossa imaginação.
O que é ruim num livro de mistério é suspense, porque às vezes a solução não é coerente com a sua imaginação, estragando o desfecho do Olá, meu nome é Gabriel Consentino, e estou aqui para continuar os capítulos 4, 5 e 6 do livro O Assassinato no Expresso do Oriente. No capítulo 4, o trem para em uma estação de trem, para buscar outras pessoas e para os passageiros esticarem suas pernas. Eu acho muito cansativo viajar de trem, então dar uma volta seria uma boa ideia. Porém estava muito frio, então Hercule Poirot dá meia volta e entra para dentro do trem. Já dentro do vagão, o detetive Poirot conversa com alguns outros passageiros sobre a vida deles, conversas do dia a dia. O detetive, cansado, volta para seu compartimento para ler um pouco e, logo em seguida, dormir. Depois de ler por aproximadamente 30 minutos, Poirot pega no sono. De repente, um grito é ouvido, o detetive acorda no susto. Também, quem não acordaria no meio da noite com um grito, né? Logo em seguida, Poirot escuta uma campainha tocando. Era no compartimento de Ratchet. O detetive, possivelmente intrigado com a situação, abre uma brecha de sua porta para ver o que estava acontecendo, mas a única coisa que ele consegue ver é o condutor tocando a campainha de Ratchet. No capítulo 5, Poirot tem dificuldade para dormir, a falta de movimento o incomodava. Ele percebeu que o trem estava parado, pensou ele que o trem estava parado em uma estação. O detetive escuta outra campainha, era uma passageira que insistia que havia uma pessoa em seu compartimento, mas o condutor não acredita nela, diz boa noite e vai ao compartimento de Poirot. Se eu estivesse no lugar da mulher, eu deixaria o compartimento na mesma hora. Chegando ao compartimento de Poirot, ele explica a conversa que teve com a mulher, entrega uma água para refrescá-lo e conta o motivo do trem estar parado. O motivo era que, por causa da neve, o trem teve de parar seu percurso. Quando eu estava lendo, já sabia que era neve, pois é citado em capítulos anteriores que a neve poderia parar o trem no meio do percurso. Quando Poirot acorda, seu amigo Bullock quer lhe dizer algo. Ratchet estava morto. No capítulo 6, ambos discutem no que seria mais prático a ser feito no momento, que era interrogar alguém que Poirot suspeitava de algo. O detetive decide interrogar McKay, já que Ratchet era seu patrão. Poirot faz uma breve pergunta, o que ele achava de seu patrão e, por incrível que pareça, McKay não gostava dele. Achei inesperado essa resposta, já que era algo que, na minha mente, deixaria ele ainda mais suspeito. Porém, a visão de Poirot foi diferente. Quando ele foi conversar com Bullock, Poirot afirma que, por enquanto, McKay era inocente, pois ele falava a verdade de acordo com o detetive, e se fosse ele o assassino, provavelmente mentiria sobre sua opinião, diria que gostava muito dele e fingiria que estava triste. Até agora o livro tem me deixado muito ansioso para o desfecho. A vontade de saber quem é o assassino é gigantesca. Isso mostra que o livro foi bem desenvolvido no geral. Ele faz com que nós nos sentimos na cena do crime. As pistas nos deixam confusos, como os próprios personagens.
As análises das pistas são muito bem detalhadas. Basicamente foi isso, e agora, deixo o resto dos capítulos com você. Meu nome é Matheus, e vou dar continuação na primeira parte do livro de Agatha Christie. O capítulo 7 é um capítulo em que se trata de um assassino que estava a bordo do trem. Poirot, que era quem analisava o corpo, percebeu que a vítima havia sido esfaqueada 12 vezes, sendo 2 delas tão fracas ao ponto de pareciam arranhões. Apesar de não machucarem, essas facadas provavelmente causaram um grande desespero na vítima. Porém, dentre as outras, apenas 3 já bastavam para levar a vítima à morte. Eu acho que foi bom eles saberem como a vítima foi assassinada para assim conseguir dar continuação na investigação e consequentemente no desenrolar da história. Também chegaram à conclusão que uma das facadas era impossível de uma pessoa destra desferir um golpe como aquele. Então se concluiu que o assassino era canhoto. Em outras observações, abriram uma hipótese que poderiam ser mais de um criminoso envolvido no crime. Um pouco mais adiante foi encontrado no compartimento um lenço feminino com a inicial H e um fósforo que não era do tipo que Hatchet usava. Isso tornava as maiores suspeitas um homem fumante e uma mulher com a letra H em seu nome. Gostei muito disso porque há pouco tempo tinham 2 hipóteses, e agora já adicionaram a apenas uma delas, dando mais atenção a ela, o que ajuda no desfecho com menos furos. Um era destro e o outro canhoto. Poirot achou estranho o fato de existirem tantas pistas. Os assassinos eram tão descuidados ou era tudo proposital? Poirot foi muito esperto em perceber isso. Muitas pessoas poderiam ficar felizes com tantas descobertas, mas um bom detetive as estranharia. Gostei muito dessa percepção do protagonista. Um médico foi chamado para analisar o corpo. Ele descobriu que Hatchet estava envolvido no caso Armstrong e que seu verdadeiro nome era Cassette. Hatchet, ou melhor, Cassette havia assassinado uma bebê da família Armstrong, o que me surpreendeu muito e deixou animado para saber o verdadeiro culpado. Esses foram outros importantes fatos para a história, fazendo assim com que ela se desenvolva de uma maneira melhor, já que explicativas começaram a ser dadas para possíveis envolvimentos de pessoas no crime, como por exemplo de Cassette. O capítulo 8 se trata sobre a busca dos suspeitos assassinos, em que Poirot se encontra com M. Book novamente. Poirot contou sobre o envolvimento da vítima com o caso Armstrong, que provavelmente chocou muito M. Book. Poirot comenta com seu amigo que o assassinato de Cassette pode ter sido algo planejado por uma quadrilha rival da vítima, ou então que poderia ser um ato de vingança de um membro da família Armstrong. O fato de Poirot e seu amigo conversarem sobre o caso de Armstrong cria hipóteses de como o assassinato poderia ter acontecido, que é algo bom para a história. O fato de ninguém saber se tem alguém da família Armstrong viva não é bom, em minha opinião, pois deixa o caso muito amplo para nós, leitores, e eu particularmente prefiro coisas mais diretas. O condutor do trem interrompeu a conversa, dizendo para os detetives que o vagão-restaurante estava liberado para eles interrogarem os suspeitos, o que foi bom e ajudou o percurso da história.
Esse foi o primeiro podconto, onde tratamos a primeira parte do assassinato no Expresso Oriente de Agatha Christie. Obrigado por ouvirem. Até o próximo episódio.